Olá, meus amados, como vocês estão? Espero que estejam bem, gozando da graça do Senhor. Meus amados, o salmista declarou no Salmo 121 o seguinte: Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo declara: O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Há momentos, meus queridos, que nós nos sentimos angustiados, atribulados, desesperançados. E não é que o que nos resta é olhar para o alto, mas o que é o correto, o certo, a atitude correta a tomarmos é olharmos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, para aquele que não nos deixa, para aquele que não nos abandona, independente da situação pela qual nós estejamos passando, porque nós não vivemos pela vista, meus queridos, nós vivemos é pela fé. Esse próprio salmo diz que ele não deixará vacilar os nossos pés, porque é ele mesmo que guarda a nossa saída, a nossa entrada. Meus queridos, nós precisamos entender que Deus, ele está em seu alto e sublime trono e que ele não perdeu e nem perde o controle de nada. Existe doença, existe morte, existe desemprego, existe muitas coisas ruins e Deus não tem prazer nestas coisas. Mas acontece que há coisas das quais nós não vamos poder fugir. A morte é uma delas, porque todos nós vamos passar pela morte. Não tem como a gente fugir disso. Alguns se vão mais cedo, outros mais tarde um pouco, porém todos vamos passar pela morte. Desemprego, 90% das pessoas passam por desemprego. Significa que nós vamos nos entregar ao desespero por conta do desemprego? Não, vamos elevar os nossos olhos para o alto, vamos abrir a nossa boca e clamarmos ao Deus que tem todas as coisas no seu controle. Doença, muitos adoecem, outros não. Muitos têm determinados tipos de doença, outros não. Às vezes a situação que eu passo não é a mesma sua, mas não deixa de ser menos ou mais importante. Eu acredito que em Lamentações de Jeremias que diz o seguinte: de que se queixa o homem, me desculpe, senão do seu próprio pecado. Hoje, meus amados, a iniquidade está implantada no coração das pessoas. A indiferença está implantada no coração das pessoas. Cada dia que passa, a gente vê a palavra de Deus se cumprindo quando diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é isso que nós vemos hoje. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, que sabem quem é o Deus verdadeiro, se esfriando na fé, se afastando do Deus que é o único que tem poder, como diz a sua palavra. Ele diz o seguinte em Mateus: não tema o homem que mata o corpo e não sabe o que fazer com o espírito, mas temam aquele que tanto tem poder de tirar a vida, como também de lançar sua alma no inferno. Estamos vivendo o princípio das dores. Jesus está voltando e as pessoas estão muito envolvidas com o mundo, com o sistema mundo. As pessoas hoje que são cristãs, elas estão mais se importando com o que as pessoas do mundo, sistema, vão achar delas. Elas precisam ser cristãos para frente, elas precisam ser cristãos ao contrário do que diz a Bíblia, que a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas hoje os cristãos estão tomando a forma do mundo e achando isso muito natural. Meus queridos, eu quero deixar uma palavra para você nesta hora. Quero lhe dizer que independente do que esteja passando na sua vida, não negue a sua fé, não negue ao Deus que você crê, se de fato você crê no Deus Salvador, no Deus que criou todas as coisas, no Deus que é o Alfa, é o Ômega e é o princípio e fim de todas as coisas. Se você de fato crê nesse Deus onipotente, onisciente, poderoso, não negue a sua fé, sabe? Através das suas atitudes, das suas palavras.
Creia que independente de você estar passando por luta no trabalho, com doença, com desemprego, com a morte de um ente querido, Deus permanece sendo Deus. Às vezes acontece coisa em nossas vidas que nós queremos pedir satisfação ao Senhor, mas Ele não deve satisfação a nós, não deve. A Bíblia diz o seguinte, que Deus perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Muitas vezes nós não compreendemos a profundidade do que é servirmos a Deus, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. Porque nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé. Amados, nós temos que estar cada dia combatendo o bom combate e seguir a nossa carreira. Porque a nossa vida não é aqui, sabe? Nossa morada, meus queridos, não é aqui não. Nossa morada é nos céus, na eternidade, ao lado do Senhor. Então, o pior de tudo não é morrer. O pior de tudo é morrer e não saber para onde vai depois da morte. Eu espero que vocês compreendam isso. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Deus é fiel. Deus não perde o controle de nada. Às vezes nós nos desesperamos, às vezes a gente agonia, angustia, mas Deus não falha. Não entendermos os propósitos de Deus não significa que Deus está falhando. Deus continua no seu alto e sublime trono. Um forte abraço, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Eu quero dizer, meus amados, que eu estou pensando em começar uma live, não sei quantos dias na semana de oração, para a gente poder se unir nesse momento e orarmos pelas nossas causas, orarmos uns pelos outros. A Bíblia diz que nós devemos sustentarmos, os joelhos que estão, levantarmos os joelhos que estão trôpegos, quer dizer, ajudarmos aqueles que estão se sentindo mais fracos nessa época em que estamos vivendo, nesse grande transtorno global que veio através dessa pandemia, não é verdade? Então vamos ser solidários, vamos nos amar de fato e de verdade. Meus queridos, eu deixo a vocês um forte abraço e um final de semana abençoado na presença do Deus vivo e poderoso, do Deus que não falha. Amém? Um forte abraço.